Boa noite a todos, boa noite a você que nos ouve através do Vida FM, você que nos assiste através da TV Foto Bruna. Tenhamos todos uma boa noite, obrigada pela sua audiência e por permitir que a gente adentre a sua casa, levando transparência do trabalho político no nosso município. Havendo um número legal, esta presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 25ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos os presentes que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Realizada aos 2 dias do mês de setembro de 2013, às 20 horas, sob a presidência da vereadora França Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho de Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio, foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocar em discussão, foi aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias. Expediente do Poder Executivo, em resposta a requerimentos. Expediente de terceiro, projeto de lei número 26 de 2013, de autoria do vereador Nelson Cardoso Domingos, que foi encaminhado às comissões competentes. Requerimento número 244 a 270 de 2013, de autoria diversa, aprovados por unanimidade, com exceção do de número 251 e 255 de 2013, que foram retirados pelos respectivos autores. Moção 12 e 13 de 2013, de autoria diversa, aprovados por unanimidade, e indicações de número 374 a 381 de 2013, que foram encaminhadas a seu destino. Palavra no expediente. Escrita a vereadora França Policati, que enalteceu o resultado obtido pelo município no JORE 2013, informando que apresentará a moção de aplauso aos participantes por esse motivo. E o vereador Ariel Pontes, que teceu comentários e enalteceu as moções apresentadas pela Casa, dizendo que apresentará a moção de aplauso pelo Dia dos Professores no mês de outubro. Ordem do dia. Projeto de lei número 17 de 2013, de autoria do vereador do nobre edil Chiquinho do PT, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 21 de 2013, de autoria do nobre edil Ariel Pontes, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 22 de 2013, de autoria do nobre edil Festo José Silvério, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 23 de 2013, de autoria da vereadora França Policati e outros, edis, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei número 24 de 2013, de autoria do nobre edil Festo, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei 25 de 2013, de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. E projeto de resolução número 2 de 2013, retirado da pauta a pedido da vereadora autora. Explicação pessoal, inscrita a vereadora França Policati, que agradeceu em nome da comunidade o senhor prefeito por alguns pedidos atendidos através de sua ação como vereador e comentou e justificou os requerimentos apresentados na sessão. O vereador Zé Carteiro, que discorreu sobre seu trabalho na vereança, informando cada pedido feito ao senhor prefeito, que foi atendido, dizendo que faz pequenos pedidos em prol da comunidade. O vereador Ariel Pontes registrou suas diligências junto a deputados, visando obter recursos para o município, enalteceu o trabalho da casa, o sucesso da festa do folclore, pediu para que fosse encaminhado expediente a Caiuá e Sabesp, solicitando a presença de um representante a fim de se discutir assuntos pertinentes ao município. O vereador Pedrinho do Coral, que discorreu sobre os seus requerimentos e indicações apresentadas na sessão, agradeceu ao prefeito pelo atendimento de alguns pedidos e se colocou à disposição de todos para trabalhar em prol da comunidade. E o vereador Nelson do Roque comentou sobre alguns requerimentos e sugestões que pretende apresentar ao CAID nas próximas sessões. E o vereador Festo, que enalteceu o trabalho da casa, comentou as palavras dos vereadores que o antecederam e enalteceu a brilhante sessão da posse do novo delegado de polícia do município. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, às 22h15, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 9 de setembro de 2013 e declarou encerrada a presente sessão, lavrando-se esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que de 2013, de autoria do vereador José Carlos Cabreira Parra, informar que, segundo o Departamento de Obra, as reivindicações serão encaminhadas à Comissão de Trânsito para estudos e a viabilização. Atenciosamente, o prefeito municipal, Horácio César Fernandes, excelentíssima senhora França Policati, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado.
Requerimento número 237/2013. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se foi desenvolvido pela atual gestão projeto de adoção de áreas públicas por empresas privadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013, vereador Ariel Fernando Pontes. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 608/2013, assunto: a resposta ao requerimento número 237/2013. Senhora Presidente, cumprimentando a pelo presente, em resposta ao requerimento número 237, de autoria do vereador Ariel Fernando Pontes, informar que, segundo a diretora de Planejamento, não foi estabelecido projeto formal com relação à doação de áreas públicas por empresas privadas. Atenciosamente, prefeito municipal Horácio César Fernandes, excelentíssima senhora Franz Policati, presidente da Câmara Municipal de Alves Machado. O requerimento número 236/2013, senhora Presidente, considerando a real necessidade de se melhorar a limpeza pública no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama, requer a mesa na forma regimental e ouvido o plenário para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão de aumentar o número de varredores e profissionais de limpeza pública nos bairros em Epígrafe, haja visto que o número atual é insuficiente para atender a demanda. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013, vereador Carlos da Pizzaria. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 596/2013, assunto: a resposta ao requerimento número 236/2013. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente em resposta ao requerimento número 236/2013, de autoria do vereador Carlos José Ribeiro, informar que, segundo o Departamento de Obras, as reivindicações serão encaminhadas à empresa terceirizada para que a mesma estude e se posicione. Atenciosamente, prefeito municipal Horácio César Fernandes, excelentíssima Franz Policati, presidente da Câmara Municipal de Alves Machado. Requerimento número 235/2013, senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental e ouvido do plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão por parte da atual administração em efetuar a troca do ponto de ônibus de frente à escola Segundo o Departamento de Obras, os assuntos pertinentes ao requerimento em referência serão submetidos à apreciação da Comissão de Trânsito. Atenciosamente, prefeito municipal Horácio César Fernandes, excelentíssima senhora Franz Policati, presidente da Câmara Municipal de Alves Machado. Solicito que tire uma cópia para que seja entregue aos vereadores que fazem parte da Comissão de Trânsito para levar em discussão na próxima reunião. Requerimento número 234/2013. Senhora Presidente, considerando que o município conta com legislação própria e específica para que a apreciação de animais soltos nas vias públicas, considerando que no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama existem muitos animais soltos, gados e cavalos, que provocam acidentes sérios envolvendo o patrimônio pessoal e moradores dos bairros. Requeiro a mesa na forma regimental e ouvido o plenário para que seja encaminhado
2013, de autoria do vereador Carlos José Ribeiro, informar que, segundo a diretora de planejamento, o problema refere à apreensão de animais soltos e que não existe um lugar apropriado para a apreensão, uma vez que este local deverá possuir estrutura segura para garantir o trabalho de forma efetiva e de acordo com a legislação. Atenciosamente, prefeito municipal Horácio César Fernandes, excelentíssima senhora Francis Policati, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. Requerimento número 175, 2013. Senhora presidente, considerando a reivindicação do morador da rua Jasmim Batista, número 44, do Jardim Piccioni, quanto à necessidade de efetuar a remoção do poste de iluminação, visto que o mesmo dificulta o acesso à garagem da residência, foto anexa. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito e a Caiuá, solicitando que nos informe se há viabilidade de efetuar a remoção Horácio César Fernandes. Excelentíssima senhora Francis Policati, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. Requerimento 184/2013, que nos informe a previsão estipulada pela atual gestão para se fazer a operação tapa-buracos na rua de frente à escola Mercedes Emafuco. Ofício 575/2013, cumprimentando a venho pelo presente em resposta ao requerimento número 184, de autoria do vereador Carlos José Ribeiro, informar que a operação tapa-buracos na rua de frente à escola Mercedes Emafuco, segundo o Departamento de Obras, já está em cronograma para execução. Requerimento 197/2013, que nos informa para quando está programada a limpeza ampla e geral nas vias do conjunto habitacional Antônio Prado. Ofício 582, cumprimentando a venho pelo presente, em resposta ao requerimento 197, de autoria do vereador Carlos José Ribeiro, informar que está sendo incluído o cronograma de serviço no Departamento de Obras. Requerimento 198, solicitando que nos informe para quando está programado a implantação de obstáculos de frente às unidades escolares e creche. Ofício número 583, cumprimentando a venho pelo presente, em resposta ao requerimento 198, de autoria do vereador Carlos da Pissaria, informar que o Departamento de Obras levará ao conhecimento da Comissão de Trânsito para análise. Requerimento 199/2013, solicitando que nos informe para quando está programado a implantação de obstáculo no conjunto habitacional Antônio Prado. Ofício número 584, cumprimentando a venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 199/2013, de autoria do vereador Carlos José Ribeiro Carlos da Pissaria, informar que o Departamento de Obras levará ao conhecimento da Comissão de Trânsito para análise. Requerimento 200/2013. Solicito que nos informe quando serão efetivadas melhorias no Parque Infantil Central. Ofício número 585/2013, cumprimentando a venho pelo presente, em resposta ao requerimento 200/2013, de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que o segundo Departamento de Obra será considerado quando da realização do estudo de urbanização da cidade. Requerimento 202/2013, solicito que nos informe como se encontram os procedimentos de fiscalização e manutenção do sistema de iluminação pública do Parque dos Pinheiros Jardim Panorama. Ofício número 586, cumprimentando a venho pelo presente, em resposta ao requerimento 202/2013, de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que, segundo o Departamento de Obras, os procedimentos de fiscalização e manutenção do sistema de iluminação pública encontram-se em normalidade. Requerimento 204/2013,
Solicito que nos informe se já existe viabilidade técnica para a implantação de obstáculo na rua Vicente Celestino, Jardim Horizonte, de frente à empresa de comércio de ração, antigo comércio do Leto. Ofício 587/2013, cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 204/2013, de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que, segundo o Departamento de Obras, o assunto será levado na próxima reunião da Comissão de Trânsito para discussão. Requerimento 207/2013. Requerimento 207/2013. Solicitando para que sejam viabilizados estudos que visem ampliar o atendimento da empresa Jandaia em nossa cidade, atendendo maior número de bairros, bem como se estabeleça melhorias nos pontos de ônibus no perímetro da cidade. Ofício número 588/2013. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 207/2013, de autoria do vereador Nelson do Roque, informar que a atual administração já esteve pessoalmente na empresa responsável, reivindicando as melhorias necessárias. Estamos na guarda da apresentação de proposta por parte da Jandaia. Requerimento 208. Requeiro para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito e Caio A, solicitando estudos que visem a remoção do referido poste para um ponto mais seguro. Poste localizado na rotatória comemorativa ao centenário da migração japonesa no Brasil. Ofício 589/2013, cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 207, de autoria do vereador Nelson do Roque, informar que o departamento estará apreciando o pedido e encaminhando a empresa Caiuá para possível atendimento. Requerimento 121/2013. Encaminhe o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe com relação ao processo judicial de reabertura da rua Paulo Solvenço, qual providência já foi tomada pela atual administração. Ofício 589. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 121, de autoria do vereador Chiquinho do PT, informar que, segundo a diretoria de planejamento, quanto ao processo judicial de reabertura da rua Paulo Solvenço, já foi retirada uma família que estava em situação de risco e demolida a respectiva casa. Porém, para abrir totalmente a rua, há necessidade do setor de obras e meio ambiente realizar estudo da vazão e drenagem das ruas adjacentes, para evitar que, ao abrir a rua, cause transtorno para as outras casas na vizinhança. Requerimento 144 de 2013. Ao senhor prefeito que nos informe com relação ao núcleo industrial de Álvares Machado, Lindã, o seguinte: qual o total de lotes para edificação e produção compõe o núcleo? Qual o total de lotes estão ocupados e produzindo? Qual o total de lotes estão edificados e não estão produzindo? E qual o total de lotes disponível para cessão? Ofício 600, cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 144/2013, de autoria do vereador Chiquinho do PT, informar que, segundo a diretoria de planejamento, as informações solicitadas poderão ser informadas com prestação após o processo de regularização fundiária. Requerimento 152, Requerimento 152. Solicito que nos informe se está havendo negociação com o proprietário da área que liga o Jardim Santa Eugênia com os conjuntos habitacionais da CDHU, visando efetivar uma via de ligação entre os bairros. Ofício 601 de 2013, cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 152 de 2013, de autoria do vereador Carlos Cabreira, informar que, segundo a diretoria de planejamento, com relação à interligação entre os conjuntos habitacionais e o Jardim Santa Eugênia, o setor competente está em busca de recursos junto ao governo estadual para dar início à possível negociação com o proprietário da área. Requerimento 158. Solicito que nos informe se a administração planeja a instituição de um programa de recuperação fiscal em nosso município neste ano de 2013 ou exercícios financeiros próximos. Ofício 602 de 2013, cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 158 de 2013, de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que, segundo a diretoria de planejamento, com relação a projetos de recuperação fiscal, estão sendo feitos estudos dos referidos impactos e compensações, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, para a implantação do projeto.
Requerimento 166 de 2013. Solicito ao senhor prefeito que nos informe os valores pagos a título de ISS por ano de cada agência bancária de nossa cidade. Recolhe. Ofício 603 de 2013. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 166 de 2013, do vereador Chiquinho do PT, informar que, segundo a diretoria de planejamento, em levantamento realizado no setor de lançadoria, foi recolhido no início do ano de 2013, até a presente data, o valor mínimo de o valor médio de R$ 19.682 por agência bancária. Resposta foi dada no dia 2 de setembro de 2013. Requerimento 205. Solicito que nos informe como se encontra o processo de doação de áreas públicas para a implantação de indústrias e comércio. Ofício 605 de 2013. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 205, de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que, segundo a diretoria de planejamento, que o processo referente ao distrito industrial está na fase de regularização fundiária e a diretoria de planejamento não disponibiliza o processo administrativo para dar início às novas doações. Requerimento 210. Solicitando que nos informe se recentemente a administração municipal efetivou as adequações necessárias no mapeamento urbano e rural e, em caso positivo ou negativo, encaminhe cópia do mapa rural e urbano utilizado atualmente. Ofício 606 de 2013. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 210 de 2013, de autoria do vereador Festo, informar que, segundo a diretoria de planejamento, o mapeamento foi atualizado em abril de 2008. Requerimento 155. Solicitando que nos informe se existe plano da atual gestão em promover adequações na planta genérica de valores, PGV. Ofício 609 de 2013. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 155 de 2013, de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que, segundo a diretoria de planejamento, a última data de estudo referente à planta de valores genéricos foi em dezembro de 2006, e depois disso vem sendo atualizada pelo Índice de Correção Monetária. A administração atual solicitou um estudo sobre os valores para ITBI, Imposto sobre Transição de Bens Imóveis. Requerimento 173. Requeiro ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais vias serão beneficiadas com o recap em questão, referente ao valor liberado de R$ 250 mil. Requerimento 173 de 2013. Ofício 572. Cumprimentando, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 173 de 2013, de autoria do vereador Festo, informa que o projeto encontra-se em desenvolvimento junto ao Departamento de Obras. Passaremos agora para expediente recebido de terceiros. Ministério da Saúde, 2 de setembro de 2013, liberou o valor bruto de R$ 10.017, competência 7 de 2013. Ministério da Saúde, Brasília, 2 de setembro, liberou o valor bruto de R$ 15.000, competência 7 de 2013. Polícia Civil do Estado de São Paulo, ofício número 1020 de 2013. Por meio desse, dirijo-me a Vossa Excelência para agradecer de maneira sincera a iniciativa da cerimônia da minha posse e a homenagem feita aos policiais civis, que muito me honrou, bem como a Polícia Civil do Estado de São Paulo. A cerimônia, bem organizada, emocionou não apenas ao subscritor, como aos presentes e servidores policiais que necessitam do reconhecimento da sociedade. São nossos heróis reais que sempre estão prontos para servir. Ao ensejo, reafirmando que esta delegacia está sempre de portas abertas à sua população, apresento meus protestos de elevada estima e consideração. Delegado de Polícia, Pablo Rodrigo França. Polícia Civil do Estado de São Paulo, ofício número 138 de 2013. Através do presente, dirijo-me a Vossa Excelência para agradecer pela acolhida e pela bela cerimônia de posse do delegado de polícia, Dr. Pablo Rodrigo França, que muito me honrou a Polícia Civil. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço. Ieda Maria Cavalli Filgueiras, delegada de polícia, responsável pelo expediente.
Passaremos agora para o expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de lei número 27/2013, autor Francis Policati. Assunto: altera a lei que concede abono de falta no aniversário dos servidores do Poder Executivo e do Legislativo. Data do protocolo: 3 de setembro de 2013. Projeto de lei 27/2013 será encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 28/2013, autor vereador Chiquinho do PT. Assunto: denomina rotatória do Jardim Valência 1. Data do protocolo: 3 de setembro de 2013. Projeto 28 do vereador Chiquinho do PT será encaminhado às comissões de competência. Requerimentos. Requerimento número 271/2013. Senhora Presidente, considerando que os governos do Estado e Federal têm noticiado a intenção de estimular, através de programas de governo, a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, cuja tecnologia proporciona melhor luminosidade e durabilidade. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a atual gestão tem desenvolvido ações que visem a adesão a programas de governo, tendo como escopo a substituição das lâmpadas de iluminação pública. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereador Nelson do Roque. Requerimento 271 do vereador Nelson do Roque em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 272/2013. Senhora Presidente, considerando a reivindicação dos usuários da estrada que demanda a propriedade do senhor Manuel Sanches Carvalho, Antônio Cisa e outros, quanto à necessidade de reparos na ponte de madeira existente no trecho, considerando que os proprietários que necessitam da ponte para escoamento da produção rural já fizeram a doação da madeira necessária para os reparos. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão de reparos na ponte em epígrafe. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereador Nelson do Roque. Requerimento 272 em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 273/2013. Senhora Presidente, considerando que o município de Álvares Machado, na gestão 2005 e 2008, foi um dos primeiros municípios do Estado em implantar seu plano diretor, servindo de exemplo para outros do mesmo porte, tendo em vista a qualidade do trabalho desenvolvido, considerando que se passaram mais de 5 anos de promulgação, sendo o Mister uma reavaliação de metas e planos, visto que a realidade mudou no tocante e diversos aspectos. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a atual gestão tem planejamento para adequar o atual plano diretor e quais providências têm sido tomadas para isso. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereador Nelson do Roque. Requerimento 273 em discussão. Quero parabenizar o senhor Nelson pelo requerimento. Plano gestor é algo extremamente importante no município, plano diretor. E realmente percebemos que há necessidade de se adequar, porque tudo evolui. Então, parabéns aí pelo requerimento, que nós possamos conversar com a Adriana, que é responsável pelo planejamento, para ver como é que está essa questão dessa adequação, se há previsão e se não há, e sugerir que seja feito. Em votação.
Sim. O senhor Nelson do Roque coloca à disposição de todos os vereadores que quiserem subscrever. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 274/2013. Senhora Presidente, considerando que por ocasião da construção dos conjuntos habitacionais da CDHU, os caminhões das empreiteiras provocaram sérios danos ao pavimento da rua Atílio Siqueira, Jardim Piccioni, conforme demonstro em fotos anexas, considerando que os fatos já foram levados ao conhecimento da CDHU, documentos em anexo, mas até o momento não houve, por parte da companhia, um posicionamento definitivo. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente à CDHU, solicitando que nos informe a posição da companhia frente à questão em epígrafe. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereador Pedrinho do Coral. Requerimento 274, em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 275/2013. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos envie a evolução ano a ano da receita própria do município no período 2005 a 2013. Sala das Sessões, dia 9 de setembro de 2013, vereador Chiquinho do PT. Requerimento 275 do vereador Chiquinho do PT, em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 276/2013. Considerando o que dispõe a resolução número 4/2009, que cria medalha de honra ao mérito vereador Quiosta Tzalva, considerando a biografia anexa do professor Roberto Vaquinez Pereira, mestre onça, requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário, para que seja concedida a medalha vereador Quiosta Tzalva ao professor Roberto Vaquinez Pereira, conhecido como mestre onça. Vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral. Requerimento 276 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 277/2013. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe a previsão de instalação do PSF do Jardim São José. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati e Pedrinho do Coral. Requerimento 277 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 278/2013. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos encaminhe cópia dos procedimentos licitório destinado à contratação de obras do recapeamento urbano das ruas 15 de novembro, Olavo Bilac, Fernando Costa, Ismael Dias da sido cancelada a previsão de início das obras. Vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral. Requerimento 279 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 281/2013. Considerando que a questão quanto às condições físicas e espaço para sepultamento que envolve o cemitério local é séria, ensejando medidas
O requerimento 280 foi retirado a pedido do autor. Requerimento 281 de 2013, considerando que a questão quanto às condições físicas e espaço para sepultamento que envolve o cemitério local é séria, ensejando medidas a curto e longo prazo por parte da administração. E considerando a distância e concentração populacional do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros, requer a mesa na forma regimental e ouvido plenário para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há planejamento para a construção de cemitério para atendimento do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros. Vereador Festo. Requerimento 281 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 282 de 2013, considerando que esse vereador já apresentou ao senhor prefeito o pleito em infra, mas até o momento a melhoria não se concretizou, requer a mesa na forma regimental e ouvido plenário para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será colocada a placa indicando proibido jogar lixo e caixa de coleta de lixo na entrada do Jardim Panorama via SP 501. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 282 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 283 de 2013, considerando que esse vereador já apresentou ao senhor prefeito o pleito infra, mas até o momento a melhoria não se concretizou. Requer a mesa na forma regimental e ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão efetuados os reparos e melhorias no parque infantil da Escola Franco Montoro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 283 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 284 de 2013, requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra a fiscalização das estradas municipais utilizada pelos caminhões das usinas de álcool. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 284 em discussão. Gostaria, vereador Ariel Pontes, de poder subscrever contigo o seu requerimento, porque vejo a grande valia dele. Se nós formos ali em Coronel Goulart, onde cascalhou e onde esses bitrens têm passado, está se perdendo todas as pedras, todo o trabalho. E não só onde se cascalhou, mas se olhar a estrada rural por onde esses bitrens têm passado, está danificando. Então, é necessário, é geração de emprego, geração de receita. No entanto, também tem que ter uma contrapartida dessas empresas para com o município. Então, o senhor está de parabéns, o pessoal de Coronel Goulart reclamou e a gente vê aí uma necessidade dessa fiscalização, até porque eles têm desmatado as áreas, têm causado erosão, principalmente margeando. E uma coisa também que eu vou até solicitar, que todos os vereadores façamos juntos, peço para o nosso diretor legislativo, é um projeto de lei como teve em Teodoro Sampaio, dizendo a distância mínima entre a cidade e a plantação de cana. Caso contrário, a gente vai ver aí Coronel Goulart no meio da cana, né? Então a necessidade também da gente estar aí cuidando da saúde. Claro que as queimadas hoje estão proibidas, mas há bichos que vêm da cana, que vêm desse meio. Então a necessidade aí da gente estar cuidando realmente, olhando por esse pessoal. Parabéns pelo seu requerimento. Peço a permissão para poder subscrever contigo. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 285 de 2013, requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o atendimento pelo projeto Guri das crianças do distrito de Coronel Goulart, Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 285 do vereador Ariel Pontes em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a leitura das indicações, das moções. Sim?
Moção número 14/2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, que sejam apresentada moção de aplausos aos diretores de escola, coordenadores e professores pelo sucesso alcançado quanto da realização da Festa do Folclore 2013. Tal homenagem se dá em função do empenho e dedicação dos diretores das unidades escolares, coordenadores e professores, em prol da melhor organização e sucesso do evento em questão, tradicional em nosso calendário. Requer-se, outrosim, que seja dado conhecimento da presente homenagem aos diretores, coordenadores e professores das unidades escolares de nosso município. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereadores Franz Policati, Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral. Moção 14 de 2013, também coloca à disposição de todos os vereadores, para que a gente possa parabenizar aí os diretores. Ao meu ver, para mim, a Festa do Folclore é a mais bonita do nosso município, porque é onde as nossas crianças se apresentam, dançam, ficam mais de 3, 4 meses ensaiando. É uma festa, além de cultural, é uma festa da família machadense. Poucas pessoas vêm de fora. O que tem realmente aqui é a nossa família, família de Álvares Machado. E é lindo ver as nossas crianças se apresentando, dançando, ensaiando, o esforço que elas têm. Então, parabenizar aos professores, aos diretores, porque nós sabemos que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho gratificante. Então, coloca aí à disposição de cada um de vocês. E que essa moção chegue a todos os professores, diretores, todos os coordenadores das escolas, e também solicito até que seja colocado, seja fixado também nas salas para as nossas crianças, aquelas que dançaram, que se esforçaram. Nós sabemos que teve criança aí que no sábado, desde as 5 horas, não se alimentava, saiu 11 horas, acabou 11 horas, pelo esforço, pelo desejo de poder aí dançar para o seu pai, para a sua família, para os seus amigos. Então, fica aí uma moção de aplauso, um parabéns a todos que fizeram com que essa festa aí acontecesse no nosso município. Moção número 15. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 15/2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, que seja apresentada moção de aplausos aos coordenadores, professores e membros do grupo da terceira idade de nosso município, pela brilhante participação nos Jogos dos Idosos do Estado de São Paulo, Júri de 2013. Tal homenagem se dá em função do esforço e dedicação de cada um dos membros do grupo em bem representar o município, conquistando desta forma um brilhante resultado que só vem a dignificar o trabalho realizado. Requer-se, outrosim, que seja dado conhecimento da presente homenagem aos coordenadores, professores e membros do grupo da terceira idade de nosso município. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereadores Franz Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral. Moção de aplauso 15/2013. Também coloco à disposição essa moção a todos os vereadores. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 16/2013. Excelentíssimo senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplausos aos professores da rede pública e particular de ensino de nosso município,
pela passagem do Dia do Professor, neste ano de 2013. Machado, seja dignamente representados. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereador Ariel Fernando Pontes. Vereador Ariel Pontes coloca à disposição a moção para que todos subscrevessem. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 17, 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que está subscreve requer que, após a tramitação regimental, que seja apresentada moção de aplausos aos professores do Estado que participaram do processo de transição para a municipalização do ensino, destacando-se a importância do trabalho de cada um no sucesso que hoje apreciamos. Tal homenagem se dá pela importância que o professor tem na forma de uma sociedade mais justa e perfeita, e nesse caso, a importância que os citados professores tiveram no processo de municipalização do ensino em Álvares Machado. Requer-se outro sim que sejam marcado ato solene nesta Casa de Leis, visando prestar a presente homenagem aos professores citados, em comemoração ao Dia dos Professores 2013. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, vereador Festo José Silvério. Moção 17, 2013, do vereador Festo José Silvério, em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 382 de 2013. Considerando que a reivindicação dos moradores do bairro São Geraldo quanto à necessidade de reparo na estrada que demanda ao bairro, nas proximidades da propriedade da família Brambila, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente providências no sentido de efetuar providências no sentido de fazer estudos visando a colocação de relógio público com termômetro na Praça Getúlio Vargas. Vereador Festo. Indicação 385 de 2013. Considerando que esse vereador tem reivindicado com frequência a instalação de canaleta com confluência da Praça Getúlio Vargas e Rua Presidente Roosevelt e remoção de postes de iluminação na confluência da referida praça com a Rua José Maria Martins, sendo que até o momento as melhorias não foram efetivadas, anexo abaixo assinado. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente providências no sentido de concretizar as melhorias em Pigros. Vereador Festo. Indicação número 386 de 2013. Considerando que esse vereador já apresentou indicação de número 180 de 2013, e lida na sessão do dia 25 de 3 de 2013, onde relata a necessidade de atender inúmeras melhorias para os bairros Jardim Nossa Senhora da Paz, Jardim Maria de Lourdes 1 e 2 e bairro São João, agradeço por várias já foram atendidas. Melhoria da sinalização na confluência das ruas Presidente Prudente Barão do Rio Branco, Santos Dumont Ismael Dias da Silva, com a colocação de sinalização adequada.
obstáculo na rua Presidente Prudente, no cruzamento com a rua Pedro Masro, iluminação na rua Presidente Prudente, no sentido Campo do Paulista, limpeza para melhor escoamento das águas na rua Presidente Venceslau, no cruzamento com a rua Antônio Gaban, abertura da rua Monsenhor Nakamura, próximo ao Campo Paulista, início da abertura e alargamento da rua 15 de novembro, próximo ao Macaxeira Lanches, caminhão do lixo reciclado, varredor de rua estão passando regularmente, melhoria nos campos de futebol, operação tapa-buracos, conforme combinado na reunião entre moradores e Associação dos Moradores, mas aguardamos com urgência as outras reivindicações que foram mencionadas na indicação número 180 de 2013, sendo algumas que o prefeito prometeu em cumprir e avaliar, outras disse na reunião no dia 30/7, em reunião no Salão Comunitário Maria de Lourdes. Primeira, construção de academia ao ar livre com a finalidade de atender aos 3 bairros. Construção de escola do meio ambiente conforme lei em vigor na antiga Sabesp. 2. Reforma e ampliação da creche do Jardim Nossa Senhora da Paz, denominar Vó Lau, conforme lei, e avaliar a necessidade da construção de uma creche-escola para atender os 3 bairros. Recapeamento das vias de asfalto, nivelamento das ruas com pedra, asfaltar o final da rua Rancharia e incluir galeria de águas pluviais na rua Santo Anastácio. 4. Criar centro cultural no antigo prédio da estação e, antes disso, lacrar o prédio para não ser usado indevidamente e melhorar a iluminação nas proximidades da estação. Calçar as sinalização de trânsito nos 3 bairros, com placas e sinalização de solo. 9. Recuperação dos parques infantis dos bairros e implantar campos de malha. 10. Pista de caminhada na área ALL Ferrovia e no Jardim Maria de Lourdes, ao lado da área do campo, reforma do campo e academia ao ar livre. 11. Calçar os próprios municipais. Ao redor do Bosque, Cazuza, do PSF, Salão Comunitário e da Cozinha Piloto. Inaugurar o PSF e dominar Padre Nivaldo, conforme lei em vigor. 12. Melhoria da estrada Chácaras Maria de Lourdes, bem como iluminação pública. 13. Alargamento da passagem de níveis sob trilhos entre a rua Presidente Prudente e a Estrada da Amizade, sentido rua 15 de novembro, construir uma avenida na entrada para os 3 bairros, bem com o alargamento da rua Presidente Prudente, fazendo uma avenida. De imediato arrumar o que a Sabesp estragou e colocar lixeira ao longo da feira. 14. Colocação de placas indicativas nas espécies de plantas nativas, plantas no bosque, retirar a cerca e limpeza no bosque José Bernardino, Cazuza, para ser usado como área de lazer pela população, pista de caminhada e ajudar a associação no término do Salão Comunitário Maria de Lourdes. 15. Alterar a área onde será instalada a academia ao lado da Serralheria do Flávio. 16. Solucionar o grande problema da lombada depressão na rua Santo Anastácio com a rua Antônio Gaban, próximo ao Salão Comunitário Arlindo Bortolucci. 17. PSF adequar para inaugurar por definitivo e denominar conforme lei em vigor Padre Nivaldo. 18. Avaliar o local onde poderá ser instalada a perimetral, via de acesso para o Jardim Bela Vista. 15. Afastamento do posto na confluência das ruas José Maria Martins com a Estrada da Amizade, rodovia Artur Boies, e desenvolver trabalho de estudo junto à empresa fornecedora de energia Caiuá, visando a grande problemática de queda de energia, trocar fiação, transformadores, enfim, resolver o problema. 16. Exigir que a Sabesp faça um trabalho planejado quando cortar os asfaltos, arrumar com precisão. Vereador Festo. Indicação 387. Considerando a reivindicação dos moradores do conjunto habitacional Antônio Prado e vias adjacentes, quanto à necessidade de colocação de mais 2 postes com iluminação pública no escadão que liga o bairro Jardim Panorama, a fim de dar maior segurança ao trânsito de pedestre no local. Vereador Carlos José indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência em questão.
vereador Carlos da Pissaria. Indicação 388/2013, considerando as atuais condições de limpeza da Praça do Jardim Horizonte, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente providências no sentido de efetivar a limpeza da referida área. Vereador Ariel Pontes. Indicação 389, considerando as atuais condições de limpeza da área para a construção da creche do Jardim Primavera, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente providências no sentido de efetivar a limpeza da referida área. Vereador Ariel Pontes. Indicação 390/2013, considerando as atuais condições de limpeza da área pública localizada de frente ao JS Funilaria, entre a estrada Arthur Boigues Filho e a Rua Dom Pedro, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente providências no sentido de efetivar a limpeza da referida área. Vereador Ariel Pontes. Indicação 391, considerando que será realizado o Festival Nacional do Teatro de Presidente Prudente, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente providências no sentido de viabilizar a inscrição de crianças e idosos do grupo da terceira idade em nosso município no referido festival. Vereadora. Assembleia presente, funcionários da casa, eu gostaria de fazer menção ao requerimento de número 284 e discutir nessa casa, agradecer em primeira mão, primeiramente aos comentários feitos pela senhora presidente e destacar a necessidade de uma criação de lei e da discussão do tema mais proficuamente nessa casa. Porque nos municípios onde as usinas entraram, os problemas gerados são imensos, né? Um problema que chegou a mim, trazido por um agricultor, é que as usinas, além de estarem destruindo as vias principais mais utilizadas, que já receberam o melhor caminho, ou outros programas do governo estadual, até mesmo federal, para melhoria. Além desse estrago, então, as usinas elas estão encurtando o tamanho das vias, né? Então, há locais, por exemplo, onde o espaço pré-determinado era 12, 13 metros, segundo o morador, hoje tem apenas 7 metros. Então, o plantio está adentrando, né, nas vias. E nós precisamos, então, de alguma maneira, discutir nessa casa a criação de alguma lei. Eu acredito que as usinas elas devam fazer o mesmo que faz uma usina hidrelétrica, por exemplo, que tem que, de certa forma, indenizar o município pelos prejuízos causados. Um outro problema muito sério também, que já comentado aqui pela senhora presidente, é o problema da erosão. Nós sabemos que as usinas onde elas têm entrado e depois têm abandonado a cidade, as terras, elas têm deixado prejuízo para o proprietário. E o prejuízo para o proprietário é também prejuízo para o município, porque essas terras elas não são bem tratadas de maneira nenhuma. Tudo aquilo que eu vejo em noticiários, pelo menos, no período em que elas estão utilizando a terra, sim, né? A terra recebe um bom tratamento. Depois, a usina abandona a terra e deixa o prejuízo para a comunidade local. Então, precisamos discutir, verificar quais são os problemas, todos os problemas que essas usinas trazem. Um problema que eu pensava aqui, enquanto a senhora apontava alguns comentários, por exemplo, nós vimos nesse ano já uma ponte que caiu por conta de um caminhão que trafegava sobre essa ponte. Nós sabemos da dificuldade do município em manter essas pontes de madeira. E um caminhão carregado de cana, né, como eles fazem o transporte frequentemente, isso vai gerar danos para o município também. Então, em relação às pontes do município, também teremos problemas, né? De alguma maneira, então, que a gente possa discutir isso e deixar registrado nessa Casa de Leis. Um outro comentário que eu gostaria de fazer em relação ao requerimento de número 285, que trata de informações sobre
o atendimento do projeto Guri. Foi feito um requerimento por mim há poucas sessões em relação aos horários, né, pedindo que fosse ampliado o atendimento, que hoje é feito apenas no período da tarde, que ele fosse ampliado também para o período da manhã, né? E eu não sei como está o atendimento das crianças de Coronel Goulart e Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Então eu gostaria aqui de receber informações a respeito disso e desde já deixar também claro que esse pedido espera que não só a resposta, né, se tem sido atendido ou não, mas caso não esteja havendo, o projeto não esteja ocorrendo nessas localidades, que ali também se possa criar algum horário para atender, sobretudo no caso do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros, que tem uma grande dificuldade para vir até o nosso município, né? Também em relação gostaria de fazer um breve comentário em relação à indicação do nobre vereador Nelson do Roque, em relação a reparos na estrada do bairro São Geraldo, proximidade dos Brambitos. Seu Nelson, também é uma briga minha, vamos juntar nós dois aí e exigir lá esses reparos, né? Eu estive com o funcionário da prefeitura, Vicente Pontes, meu tio, e ele prometeu que, tendo já um novo operador de máquinas, começaria esses reparos. Então, a promessa foi feita para a semana passada, não foi possível. Acredito eu que essa semana eles estejam começando lá os reparos, até porque não é apenas com uma máquina, segundo o setor de obras, que eles vão conseguir recuperar, né? Eu estive lá verificando os buracos na estrada. Então, segundo o departamento de obras, é preciso ali uma força-tarefa, né? Sim. Eles estão reivindicando conserto de estrada, mas eles estão cedendo também, não sei se o senhor está sabendo, as pedras pissarras, lá tem bastante. Eles estão cedendo as pissarras para poder colocar nessa estrada. Se isso acontecer, fica uma estrada para vários anos sem precisar passar máquina nenhuma. Então a reivindicação deles não é só que conserte, igual o Baldo Brambila me falou, não manda só a máquina para consertar, não. Tem que mandar também a máquina para a carregadeira, o caminhão, para pegar, chama a cabeça de neguinha, né? E colocar na estrada toda, e não vai precisar mais mexer por uns vários anos. É a reivindicação deles. Exato. Muito obrigado. É até por isso que eles disseram que ainda não fizeram o serviço, porque só passar a máquina não ia resolver. Então eu tive falando com alguns moradores lá, pedindo essa pissarra, inclusive o Luizão, que é um colaborador lá antigo, né? Ele esteve conversando com alguns moradores e eles cederam mesmo essa pedra. O problema era essa força-tarefa que precisava ser organizada para ir até lá. Então, vamos nos unir nessa briga aí, esperando que em breve possamos ser atendidos. E para finalizar, em relação à indicação de número 389 de minha autoria, diz aqui, limpeza da área para a construção da creche no Jardim Primavera. Eu já pedi que seja alterado, na realidade é apenas, a creche já está sendo construída, né? Mas os moradores têm reclamado com frequência. Na semana passada, na sexta-feira, eu levei o prefeito até o local e já havia sido retirado boa parte do material. Ele se comprometeu a retirar o restante e acompanhar também para que não sejam lançados mais esses entulhos de construção, até que se colocasse ali uma caçamba, né, para que esse lixo pudesse ser jogado ali. Os moradores reclamaram que eles têm que fazer a limpeza, mas a prefeitura não acompanhava a obra que é dela mesmo, né? Então, só isso, muito obrigado. Boa noite. Uma partezinha, quando o senhor estava falando aí das usinas de álcool, de açúcar lá, né? Álcool e açúcar. Isso. Elas são muito parceiras das prefeituras quando os prefeitos procuram elas. Muito parceiras. A gente tem um pedaço de terra ali em Santo Anastácio, então indo por aqui por dentro, quando passa pelo Ouro Verde, Lagoa Seca, a prefeitura não precisa nem mexer. Eles próprios consertam, eles colocam as pedras, que é de interesse deles. O caminhão deles não pode ficar parado dia nenhum, nem com chuva, nem nada. Então vai depender muito do empenho do prefeito, para que converse com eles, que eles peguem essas estradas aí por conta deles. A prefeitura não precisa fazer nada. Agora, quanto a que a nova presidente falou, é um caso meio sério, porque eu tenho parentes em São José de Rio Preto, naquela região,
E como é meio perto, até tiveram uma legislação lá para uma certa quilometragem da cidade, porque o pessoal não estava aguentando mais. Quando queimava, porque está parando também, acho que não vai poder queimar mais, né? Mas quando queimava, então de manhã cedo, eles queimam à noite, né? De manhã cedo ficava forrado as casas, aqueles negocinho preto lá da cana que vem rodando, e aquilo fica grudado nas casas que tem que ser com água. Se passar vassoura fica pior. Então isso aí é um problema muito grave. Agora, quanto à estrada, dependendo da administração, conversar com eles, eles até pegam as estradas para deixar por conta deles. Sei porque lá em Santo Anastácio, Presidente Bernardes, onde que eu passo, nunca vi o trator da prefeitura passar mais, só eles. E eles empedram mesmo, viu? Estrada daquelas pedrinhas redondas do rio, e aquilo é pedra, nessas pedras ruins na nossa. Muito obrigado. Obrigado pelo comentário, senhor Nelson. Vou levar até o prefeito esse comentário e pedir que ele agende uma reunião com os proprietários, os diretores da usina. Obrigado. Não havendo mais inscrito. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário, pouca coisa, pode ser daqui mesmo? Pode. Senhora Presidente França, senhores vereadores, visitantes do plenário, ouvintes da Rádio Vida, internautas, uma boa noite. Senhora Presidente, eu pediria que a senhora se empenhasse, a senhora até comentou um pouquinho já, na parte de nós convocarmos aí a Adriana, né, que é secretária de Planejamento e Urbanismo, para que nós conversamos com ela sobre esse problema que está tendo muito aqui em Álvares Machado, que o pessoal não está deixando aquela 2,40 metros, parece que é de calçada. Então está tendo muita reclamação, está enfeiando os bairros, onde uma grande porcentagem de pessoas deixam, aí vem um lá no meio e coloca e faz aquele dente, aquela coisa mais feia. Porque nós não podemos pensar, senhor presidente, nós vereadores, no hoje. Exatamente isso aí, esses asfaltos, no meu modo de pensar, teriam que ser muito mais largos. Essa calçada deveria ser mesmo 1,40 m, 1,60 m, não sei quanto que é certinho, mas de lei. E o resto tudo de asfalto. Como fica muito caro, então eles fazem isso. Eles fazem um asfalto mais estreito e aí fica as calçadas mais largas. Só que essas calçadas, meu ponto de vista, elas têm que ser preservadas, porque daqui 30, 40, 50 anos, se lá estiver, os próximos prefeitos de lá, é só aumentar a rua e está feito. Agora vem a pessoa, adentra, faz lá uma garagem, faz lá a sua casa que vai pegando ali. Como que vai fazer depois para poder desmanchar isso? Não fica fácil. Então vamos ver se nós vamos mostrar serviço, mostrar o que nós entendemos das coisas nesse mandato nosso e não deixar que aconteça. Parque dos Pinheiros Jardim Panorama estão de parabéns. Carlos está aí que é prova. Lá todo mundo sabe disso, quem conhece, todo mundo deixou 2 metros, quase 3 metros de calçada, e estão fazendo, da medida do possível, estão fazendo as calçadas. Então lá eu vi que pouca gente, lá quem adentrou que eu vi, por incrível que pareça, foi a Jandaia. Pode ver ali, na rua principal, a Jandaia deixou um pouquinho, mas a sorte é que não construiu nada, só fez o alambrado. Se amanhã depois a prefeitura mandar um ofício, eles têm que voltar a metragem, né? Porque eu acho que eles, numa firma daquele tamanho, não podia ter feito aquilo lá. E o resto do pessoal, coitado lá, que nem pode fazer as calçadas, deixaram todo mundo, não se vê dente, não se vê nada, tudo bonitinho. Então eu pediria se a senhora fizesse questão de chamar ela aqui, não para nada, para que nós desse essa ideia e colocasse um fiscal e que mandasse um ofício para cada um que estiver errado e não deixar acontecer mais. Muito obrigado. Inclusive, senhor Nelson, ela já foi convocada. Solicito ao diretor legislativo que envie um ofício solicitando para daqui 15 dias, para nós darmos, embora já tenha tido tempo, porque essa convocação foi foi em junho, nas últimas sessões de junho, mas que seja enviado o diretor legislativo esse ofício para não segunda-feira agora, na próxima, e já colocando a discussão. A discussão é essa em relação a calçadas
e também aquilo que o Cabreira havia solicitado, porque foi feito um pedido de convocação da Adriana aqui nesta Casa de Leis para ser esclarecido algumas coisas que o Cabreira tinha solicitado, o vereador. Então, peço ao Paulo Vilalva que seja colocado no ofício o assunto e marque, deixe agendado já para daqui 15 dias. Inclusive, seu Nelson, o senhor está de parabéns na sua colocação. Eu acredito que essa Casa de Leis, na necessidade de nós montarmos uma comissão de fiscalização, porque o que tem me preocupado também, seu Nelson, o senhor já trouxe essa Casa de Leis, é em relação a esses condomínios novos. Nós sabemos que quando a pessoa compra o terreno, também já está determinado a metragem, a largura das ruas. E esta Casa de Leis aprovou, se eu não me engano, o ano passado, 2012 ou 2011, o Festo lembra, uma nova lei a respeito de loteamento, lembra, Festo? Que falava a respeito de metragem, falava a respeito de largura de ruas, e nós precisamos fiscalizar se está sendo atendido. Porque, na verdade, essa fiscalização vai beneficiar os moradores, porque hoje andar nas ruas de Álvares Machado é um transtorno. Se 2 carros estão parados, um tem que arrumar uma vaguinha para o outro passar, porque 2 carros estacionados, um de cada lado, e 2 carros indo e vindo, não passam em nenhuma rua de Álvares Machado. E a tendência é aumentar o número de veículos, por causa dos financiamentos, a maneira fácil de se adquirir, e a tendência é aumentar. Se nós não nos preocuparmos com isso, nós vamos ter um trânsito caótico no nosso município. As ruas que já estão feitas não tem jeito. Mas esses que estão chegando agora, esses condomínios, esses loteamentos novos, eu acho que nós, como vereadores, precisamos fazer sim essa fiscalização, porque já está, quando foi aprovado, eles sabiam que aquela era a largura. Então não tem que diminuir, tem que se cumprir a lei. Então o senhor está de parabéns, e eu convido, faça essa opção aqui, essa proposta de nós montarmos essa comissão de vereadores para fiscalizarmos esses condomínios novos, porque nós temos que fiscalizar agora. Porque colocou a sarjeta, começou a asfaltar, a gente vai e fiscaliza, porque depois de tudo pronto é muito mais difícil. Só uma pequena parte. Então, há tempos atrás, eu me fiquei mais apreensivo, porque há tempos atrás eu vi umas pessoas de Presidente Prudente que comprou uns terrenos lá no perto do SESI, e dizendo para mim que para que uma largura daquela, né? Que eles iam fazer com 1,40 m e punhar o muro e pronto, acabou. Aí eu fiquei apreensivo, falei, mas como é que faz? Vem uma pessoa dessa aí, ele fez o primeiro, pronto, aí todo mundo vai fazer igual e acabou. Então a prefeitura tem sim que ter uma fiscalização, se não tiver, arrume um fiscal e mande para essa casa, mais disso, senhora presidente, um relatório de 30 em 30 dias, se possível, se mandou alguma notificação, se achou alguma coisa irregular ou não, para que nós podamos acompanhar, para que nós não precisamos ir lá. A prefeitura é que tem que mandar um fiscal, não nós, não é verdade? Então eles que mandem para nós de 30 em 30 dias, aonde que achar, porque eu sei muitas irregularidades que tem. No eles mandar, eu vou ver, e nós todos aqui vamos ver, se eles passaram mesmo naquela rua que está tendo irregularidade. Então eles vão fiscalizar e nós vamos fiscalizar eles. Muito obrigado. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito ao vereador e primeiro secretário Chiquinho que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 17/2013, autor Chiquinho do PT. Objeto: altera a lei que disciplina a limpeza de terrenos e dá outras providências. Projeto de lei número 17/2013 do vereador Chiquinho do PT em segunda discussão. Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 21/2013, autor Ariel Pontes. Objeto: cria apresentado substitutivo em 25/2/2013. Cria programa Agita Férias. Projeto de lei 21/2013 do vereador Ariel Pontes em segunda discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 22 de 2013, autor Festo, objeto, denomina PSF do Jardim Panorama, entrado no protocolo 1/8 de 2013. Projeto de lei 22 de 2013, do vereador Festo José Silvério, em segunda discussão. Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23 de 2013, autor Francis Policati e outros. Objeto, disciplina, fiscalização de licitações e da outras providências. Entrada no protocolo 1/8 de 2013. Projeto de lei 23 de 2013, que disciplina sobre fiscalização de licitações e outras providências, em segunda discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24 de 2013, autor Festo, objeto, denomina vias do Residencial Valência 2. Entrada do protocolo 16/8 de 2013. Projeto de lei 24 de 2013, em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 25 de 2013, autor, mesa da Câmara, objeto, autoriza a celebrar convênio com entidades de ensino para a contratação de estagiário, entrada no protocolo 16/8 de 2013. Projeto da mesa número 25 de 2013, em segunda discussão. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2 de 2013, autor Francis Policati, objeto, revoga a resolução número 4 de 85, de 15 de maio de 1985, entrada no protocolo 16/8 de 2013. Projeto de resolução 2 de 2013. Emenda. Altera a redação da resolução 4 de 85, de 15 de maio de 1985. Artigo 1. O artigo 2 da resolução número 4 de 85, de 15 de maio de 85, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2. O uso da tribuna livre por representantes de entidades, instituições, clubes, associações de bairros e congêneres com sede no município de Álvares Machado será facultado após o término da ordem do dia das sessões ordinárias, mediante inscrição prévia nos termos da presente resolução. Artigo 2. O representante deverá proceder sua inscrição em livro próprio junto à diretoria legislativa da Câmara Municipal até as quintas-feiras, 16 horas, apresentando no ato documento onde conste o nome da entidade, CNPJ, endereço e fone para contato, além da indicação formal de ser o representante legal que fará o uso da palavra. Artigo 3. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, mantendo os demais normativos da resolução originária. Comissão de Justiça e Redação, parecer 40 de 2013. Parecer. Quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emitimos parecer favorável à tramitação da propositura, devendo o plenário apreciar o mérito da propositura. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membro Zé Carteiro. Projeto de resolução 2 de 2013, autor Francis Policati, em primeira discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Inscrita, a vereadora Francis Policati.
Boa noite. Boa noite à mesa, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, a todos os presentes, a você que está nos ouvindo através do Vida FM, nos assistindo através da TV Foto Bruna. Boa noite a todos. Quero iniciar parabenizando os vereadores dessa Casa de Leis pelos projetos, belíssimos projetos que têm sido desenvolvidos. Eu acredito verdadeiramente que esta será uma das melhores legislaturas que esse município já teve, pelo grau de comprometimento dos vereadores. Quero parabenizar o Chiquinho, do PT, pela lei que altera a limpeza de terrenos. Falo para o Chiquinho não gosta de falar, né, Chiquinho? Não, já era da campanha, sim. Mas o Festo, que está aqui já há mais tempo, o seu Nelson do Roque, Cabreira, de vocês eu sou o Piolho, né? Mas nas reuniões que a gente tem nos bairros, a maioria das reclamações é em relação à limpeza de terrenos. Se nós formos em todos os bairros do nosso município, vai ter alguém que vai reclamar de terreno baldio. Então quero parabenizá-lo, porque quando as pessoas nos questionam, o que nós falávamos? A prefeitura não pode limpar o terreno público. E muitas vezes é notificado, o proprietário é notificado, mas mesmo assim ele não limpa. E muitas outras vezes, esse proprietário nem localizado não mora nem em Álvares Machado. E infelizmente, o morador, os vizinhos, têm que conviver com as ratazanas, com as cobras, com escorpiões, com as caranguejeiras, de um terreno baldio, de uma pessoa que não cuida daquilo que é seu, colocando outras pessoas na obrigação de conviver com o lixo, com o mato, que ele não cuida e não capina. Com essa lei, a prefeitura hoje poderá, utilizando uma mão de obra de pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão precisando, essas pessoas poderão entrar nesse terreno, limpar, será acrescido um valor de 100% e sem prejuízo da multa. Então, eu acredito que é um projeto de lei que venha a suprir uma ansiedade do povo, e assim nós poderemos ter uma cidade mais limpa. Porque não é só os terrenos públicos, mas principalmente os terrenos particulares, principalmente daqueles que não moram na nossa cidade. Então quero parabenizar o Chiquinho pela sua lei, pela sua iniciativa, que vem de acordo, que vem de encontro com o anseio antigo da nossa comunidade. Também quero parabenizar o vereador Ariel, em Regente Feijó, e ele colocou isso. Mas por que não a gente até fazer uma emenda na sua lei? Ela foi aprovada hoje, está quentinha, saiu do forno, mas por que não colocarmos que as escolas também, autorizando o prefeito que aos finais de semana essas escolas sejam abertas. Parque dos Pinheiros são 2 escolas, você já imaginou, Carlos? Colocar à disposição as quadras, ver o professor voluntário, amigo da escola, para estar lá trabalhando com as nossas crianças. Bela Vista, pegaríamos todo Santa Eugênia, Montemor, para que também as crianças pudessem utilizar aquelas quadras. Maria de Lourdes, no Jardim Horizonte, ali com a Mário Covas, a mesma coisa. Hoje, inclusive, você, Ariel, que é professor, e nós, vereadores, o governo do estado está aumentando para um salário mínimo, para até R$1.000. Oi? Aumentou R$500 ao que já é hoje. Ele custeia até R$1.000 a bolsa para quem for amigo da escola e estiver fazendo faculdade. Hoje é 500, ele custeia até 1.000. A diferença é que antes o aluno tinha que estar sábado e domingo. Hoje não. Hoje ele pode optar por sábado ou por domingo. Então, a você que faz faculdade, se inscreva no amigo da escola. Você vai ter que prestar serviço na escola. Para isso é necessário
quero parabenizar o vereador Festo, que denominou o PSF do Jardim Panorama. Quem conheceu a Alessandra sabe o quanto ela lutou, o quanto ela lutava por aquele bairro com unhas e dentes, né? Não importava quem fosse, ela sempre se posicionou na defesa daquele bairro. Então, merecida a homenagem, você está de parabéns, Festo. E eu quero colocar também a respeito das reuniões que nós estivemos essa semana. Terça-feira, o ministro, o secretário da Educação, Ernon, esteve em Regente Feijó, e ele colocou algumas coisas que o Estado tem colocado como prioridade. O Estado tem colocado como prioridade a alfabetização, e ele pediu o empenho dos municípios, porque o Estado, sem o município, ele não pode fazer nada. Até tem um governador que eu gosto muito dele, diz assim: o povo não mora no governo federal, o povo não mora no Estado, o povo mora na cidade. É aqui que tudo acontece. Então, por melhores que sejam os programas que o governo federal, que o governo do Estado coloque, se não houver uma parceria com o município, esses programas não acontecerão. Então, ele pediu em relação à alfabetização, também em relação à escola do período integral. Nós poderíamos colocar todos juntos, né, um requerimento ou uma indicação. Eu acredito também que a escola de período integral, ele vem contribuir em muito para a questão dos nossos jovens, de estarem num local onde eles, além do ensino básico, eles também terão aulas complementares, e tiraremos ele então das ruas. Eles terão aula de judô, aula de karatê, aula de futebol, aula de desenhado, aula de dança. Aí cabe ao município colocar um cronograma do período da tarde. Também ele falou a respeito de recursos para reformas. Graças a Deus, a maioria das nossas escolas já estão reformadas, mas esses recursos não são apenas para a reforma de escolas do Estado, mas também escolas do município. Hoje, em Álvares Machado, eu acredito que falte pouquíssimas escolas para serem reformadas, né? A maioria já foi na gestão anterior. Também ele colocou em relação a recurso disponibilizado para a cozinha piloto, nós já temos, foi o ano passado, liberação de creches e ônibus, a inclusão, a adesão à ata de preço para aquisição de ônibus escolares. Hoje nós estivemos também em reunião com o Nelson Bugalho, eu, o Chiquinho e o Pedrinho, e nós solicitamos a ajuda dele, o Nelson Bugalho, que é diretor da CESP, presidente da CETESP, nós solicitamos a ajuda dele pela influência que ele tem, pelos contatos que ele tem para a regularização do distrito industrial. Fora a regularização do distrito industrial também, nós solicitamos a ele em relação aos recursos da usina de compostagem. Nós levamos a ele a proposta do prefeito de estar utilizando 200 mil para a adequação e os outros 400 para o investimento. E também em relação a uma ajuda no DAE, do projeto para a passagem entre os conjuntos habitacionais Mário Mauro e Santa Eugênia, que é as casinhas, os predinhos e o Santa Eugênia. Ele agendou, nós vamos estar entrando em contato amanhã com o prefeito. O dia 27 de setembro, ele disse que tem disponibilidade de estar aqui às 9 horas da manhã, no dia 27 de setembro. Então, eu vou estar entrando em contato amanhã com o prefeito, para ver a agenda do prefeito, se ele está disponível nesse dia e nesse horário. E estando, nós vamos externar esse convite também a todos vocês, vereadores, porque eu acredito que esses 3 pontos, tanto o recurso para a usina de compostagem, quanto a regularização do distrito industrial e essa passagem entre os conjuntos habitacionais, é de interesse de todos nós, vereadores, porque é de interesse da nossa comunidade. Também eu quero agradecer, em nome da comunidade que ligou essa semana, a limpeza na rua Tupinambás e Chavantes que aconteceu. Também convido a cada um de vocês, amanhã, eu, Pedrinho e Chiquinho, nós fomos convidados para uma reunião com os moradores lá nas Chácaras Cobral. E nós estendemos esse convite a cada um de vocês. Vai ser às 20 horas, lá na igrejinha, na capela das Chácaras Cobral. E na quinta-feira, em Euclides da Cunha, vai estar representante do governo federal fazendo a entrega das motos niveladoras, que é do PAC 2. Se algum vereador tiver interesse em ir, nós vamos sair daqui na quinta-feira, às 8 horas da manhã, porque lá está marcado para as 10 horas. Então, se algum vereador tiver interesse, peço que entre em contato para que a gente possa estar organizando o carro.
E em relação ao projeto de lei, que não foi assinado apenas por mim, da fiscalização da licitação, inclusive eu quero colocar à disposição de todos os vereadores para assinar. Esse projeto de lei se dá principalmente para que a gente evite aquele ditado popular, que Inês é morta, né? Depois que aconteceu, não adianta mais correr atrás. Esse projeto de lei tem como principal função auxiliar o prefeito na fiscalização das obras. Se houvesse esse projeto, se já tivesse acontecido na gestão anterior, eu tenho certeza que nós, vereadores, teríamos visto que a creche do Primavera não tem muro, que a creche do Pinheiro não tem muro, que o PSF do São João o projeto está sem muro, que o PSF do Bela Vista está sem muro, e não só a questão do muro, mas muitas outras coisas ficaram falhas. O asfalto do Panorama. Então, a intenção desse projeto de lei é que nós tenhamos conhecimento do que foi licitado, quem ganhou, os projetos, para que, montando uma comissão, nós possamos fiscalizar, e principalmente para que seja utilizado material de primeira, porque não existe material de segunda e de terceira em licitação pública. O Estado licita o que é bom. O problema é que, por falta de fiscalização, por falta de acompanhamento, os empreiteiros muitas vezes ficam colocando material de quinta, de sexta, de sétima nos nossos prédios públicos. Então é essa a principal intenção. E o vereador Festo, que assinou junto conosco esse projeto, deu também a sugestão de nós fiscalizarmos não só as licitações, mas as recursos do município, porque elas também precisam prestar conta daquilo que estão fazendo com o recurso que é do povo. Então essa é a intenção do projeto de lei. O exemplo está naquele PSF central, né? Posto de Saúde Central. Sim. Ali não tinha, não sei se tem agora, uma tomada onde desce para colocar um ventilador. Como uma vez a senhora era prefeita e tinha uma senhora de cadeirante, um calor danado, e ela levou o seu ventilador e chegou lá, não pôde usar o ventilador porque não tinha como é que chama aí para colocar a tomada, o interruptor para colocar o ventilador. Agora eu pergunto, será que na hora que fizeram essa licitação, será que não estava lá? Deveria estar. Quem ganhou com isso? A firma que fez, eu não sei quem é, pode ser até nossos amigos aqui de Machado, seja quem for. Então até isso aí tinha que rever e fazer eles voltar lá e fazer tudo certinho. Porque se não tiver uma fiscalização, acontece como aconteceu nesses CDHUs, que eu mesmo vendi bastante eucalipto para que fizesse vigotas, para colocasse nos telhados. E depois descobriram e fizeram as construtoras tirar todos os eucaliptos de cima, madeira de eucalipto, e colocar madeira de lei, porque a madeira de eucalipto, o bichinho lá, como chama? Cupim. O cupim não deixa ele come todinho, quando vê, cai o telhado, e está lá debaixo do teto, ninguém está vendo. Então, se não tiver mesmo essa fiscalização que a senhora está dizendo, não chega num patamar nunca. Então está de parabéns. Vamos ver se nós fiscalizamos, que é aquilo que eu sempre estou falando, vamos ver se nesses 4 anos nós fazemos uma gestão de quem sabe o que está fazendo. E depois a gente for eleito ou não for, porque alguém não vai gostar, é outros 500. Mas a nossa marca tem que ficar. Aquilo que for de bom, nós temos que fazer. Muito obrigado. É isso aí, senhor Nelson. Inclusive, não sei se o senhor sabe, mas o dentista ainda não estava trabalhando no posto de saúde central, porque quando fizeram a reforma, esqueceram de colocar as instalações da cadeira, daquele aparelhagem do dentista. Então, olha o quanto o nosso povo acaba sofrendo. E dizer que o prefeito é responsável por isso, ele é responsável porque ele tem uma equipe de confiança, mas os olhos dele não estão em todos os lugares. Daí a importância dos vereadores, dessa parceria, para que a gente possa juntos fazer uma boa gestão para o nosso
povo, para a nossa comunidade. O Ariel está solicitando, você podia até falar do Ariel, não tem problema não. O Ariel está solicitando, a diretora do SES solicitou ele, lembrar, dia 13 de setembro, sexta-feira, às 9 horas, terá a inauguração do SES em Presidente Prudente. Seria muito importante que todos os vereadores participassem. Vai ter aí a presença do presidente do SES, Paulo Scaff. Então, quem quiser ir, questão de locomoção, que possa também entrar em contato conosco, que a gente está aí organizando o veículo. Inscrito também o vereador Chiquinho, do PT. Queria pedir permissão para falar aqui da mesa mesmo. Boa noite a todos, senhores secretários, presidente, demais edis. O meu assunto é rapidinho. Como já foi convocado a Adriana para que em 15 dias ela está aqui, se possível, é sobre a resposta do ofício 600, sobre o requerimento que eu fiz no dia 24 de junho, sobre o Unidam, Distrito Industrial, onde eu perguntei a quantidade de lotes, edificações, empresas lotadas, produzindo, número de empregados, e a resposta que foi me dada, eu não estou de acordo, mas com a presença dela aqui, ela vai poder esclarecer melhor para a gente. E também sobre o ofício da resposta em relação ao ISS recolhida pelas empresas bancárias, pelos bancos de nossa cidade, aonde até agosto foram recolhidos por cada empresa 19 mil. Eu gostaria também, no dia que ela estiver presente, solicitar a ela que seja feito um estudo sobre esse ISS dos bancos, porque eu tenho conhecimento, como sou bancário há muitos anos já, que esse valor não está correto. Tem que fazer um estudo novo, recorrer aos últimos 5 anos, porque o município tem perdido muito. Um exemplo básico, tem um amigo meu que tem uma factory em Presidente Prudente, no mês de junho, só a empresa dele, que é menor que um banco, recolheu-se no mês de junho 18 mil reais, sendo que um banco em Álvares Machado, em 8 meses, recolhendo 19 mil. Então, em 8 meses. E uma empresa imprudente, uma factory que é menor que um banco, recolhendo 18 mil em um único mês. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada nesses cálculos do ISS dos bancos em Álvares Machado. Seria só isso só. Obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, essa presidência agradece a presença de todos e comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 16 de setembro de 2013. Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanharam pela TV Foto Bruna, boa noite a você que nos ouviu através da rádio Vida FM. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.